Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Glória ao Senhor nosso Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a você, meu amigo, minha amiga do Facebook, que está assistindo essa transmissão, que entrar aí agora. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus abençoe as nossas vidas, que a presença do Senhor Jesus Cristo, por misericórdia e graça, seja real em nosso meio. Eu louvo a Deus, porque mais uma noite estamos reunidos em nome de Jesus, para darmos honra e glória ao Senhor nosso Deus, o eterno, o único digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Vamos orar nesse momento. Você que está em casa também, ou no trabalho, ou no trânsito, liga teu pensamento no trono da graça de Deus. Comece a falar com Deus juntamente comigo. Vamos agradecer ao Senhor por esta honra, por este privilégio. Estamos entrando em adoração ao Senhor neste momento, entrando em culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E onde nós estamos, Jesus Cristo disse, aquela mulher lá em Samaria, não era no monte de Samaria nem em Jerusalém que ela deveria adorar o Pai. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Bondoso Deus Pai, Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, aqui estamos reunidos, ó Deus, para te louvarmos, para te adorarmos, para te bendizermos, Senhor. Também estamos transmitindo a mais pessoas, Senhor, acompanhando, de onde essa pessoa estiver, estamos reunidos pela fé, unindo, ó Deus, a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa fé na Tua Santa Palavra, ó Deus, na Bíblia Sagrada, que é a Tua Santa Palavra inerrante e infalível, Pai. Graças damos a Ti por esta honra, por esta oportunidade. Eu peço que o Senhor, por misericórdia e graça, venha derramar o Teu Espírito Santo sobre nós, venha nos conduzir nessa adoração ao Senhor, Deus, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Nesse momento eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de João, capítulo de número 3. João, capítulo 3. Glória a Deus. João, capítulo 3. Paz, Deus. Glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 3. João, capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a partir do versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Nós vamos entender um pouco mais sobre essa palavra, sobre essa expressão do Senhor Jesus Cristo, que é parabólica na mensagem, porque a mensagem de Jesus que parecem codificadas um pouco, mas é só aquele capítulo, aquele versículo, a gente não precisa se desesperar, porque a Bíblia, ela por si só, ela se interpreta sozinha.
A gente precisa deixar que ela se interprete, ela diga para nós exatamente o que Jesus estava querendo dizer. Quer cantar, Teu? Vamos louvar ao Senhor Jesus nessa noite. Eu estava com um dos tais na cabeça hoje à tarde. Qual é o número teu? Que eu não sei. Um dos tais. Um dos tais. Vou pesquisar no Google. Um dos tais. Harpa. Número 372. 372 da harpa cristã. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Vamos cantar com alegria ao nosso Rei, porque Ele é grande e a misericórdia dele. Pô, gente, não. Não é não, é o 340. Vamos lá, é isso mesmo. 340. Pronto, povo forte. Louvor 340. Peço perdão em nome de Jesus. Louvor de número 340, igreja. Vamos louvar ao Senhor. Você de casa também, se tem uma harpa, pega uma harpa aí, vamos louvar. Se pode abrir um outro celular, abre no Google lá, louvor 340 e vamos louvar Jesus. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer. E terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, aleluia, um dos tais, oh glória a Deus. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu também dizer, Sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, aleluia, um dos tais, oh glória a Deus. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, E agora revestido como ao mundo sai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, para ouvir. Um dos tais, aleluia, um dos tais, oh glória a Deus. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não sejas descuidoso pra buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visões do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vais, poderás então dizer, sou um dos tais, aleluia, um dos tais, glória a Deus. Podes tu também dizer, sou um dos tais, aleluia, um dos tais, Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh glória! aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos nós podemos dizer um dos tais.
eu sou um dos tais, e faz muito bem quando declaramos a nossa fé em Jesus Cristo. Ser valente, está em qual número? Acho que é 225. 225, bota lá. Louvado seja o Senhor. Isso, 225, obrigado teu, vamos lá. Louvor de número 225 da harpa cristã. Ser valente, pelejando por Jesus. E a fé que sim, o Senhor Jesus é a nossa bandeira. Oh, glória! Glória a Deus. Vamos lá, que eu estou com um dos tais na cabeça para não errar. A batalha contra o Mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente, olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz, oh, não deixa a tua cruz, ser valente, ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente, Nunca rejeitando a cruz. firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, oh, glória, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Glória a Deus. Com altruísmo e com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, o Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Oh, glória a Jesus, glória a Deus. Que o Senhor Deus nos dê graça para gastarmos e nos gastarmos nas mãos do Senhor Jesus Cristo, porque como o Senhor Jesus Cristo disse, aquele que abrir mão das suas vontades
pessoais, aquele que abrir mão do seu egoísmo pessoal, aquele que abrir mão do seu ego para me seguir, ganhou a sua vida. Aquele que não abrir mão do seu ego, aquele que quiser viver plenamente conforme o seu egoísmo, o seu hedonismo, perderá a sua vida. Mas aquele que abrir mão disso por amor de mim, achará a sua vida. É isso que Jesus quer dizer nessas parábolas, quando ele diz: aquele que perder a sua vida, ganhará. Aquele que ganhar a sua vida por amor de mim, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Aquele que ganhar a sua vida, perderá. É isso que Jesus está falando. Não é só necessariamente, literalmente, as pessoas morrerem por amor de Cristo, mas renunciarem a si mesmas por amor dele. Então que possamos usar toda a nossa valentia, toda a nossa força, todo o nosso vigor, todo o nosso ânimo, como esses louvores que nós cantamos aqui, fala sempre sobre essa palavra indômito, sobre essa palavra que é o mesmo que fervor, que sabe ter gás para trabalharmos para Jesus, nosso Rei, nosso Senhor. Amém? Possamos usar todo o nosso fôlego de vida para a glória do Senhor Jesus. Ó, desce fogo santo, louvor de número 5, que nós já estamos bem acostumados há 3 anos. Vamos fazer no dia 3 de setembro. 3 anos já cantando esses louvores. Louvor 5 eu acho que é o mais conhecido aqui da nossa igreja, nós cantamos muito. E nossa festividade será no dia 6, né? É o sábado mais próximo do dia 3 de setembro, então será no sábado, dia 6 de setembro. Nós teremos um culto festivo de agradecimento ao Senhor, culto de gratidão ao Senhor nosso Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por esse nosso 3º aniversário aqui, de pregação da palavra de Deus, de louvor, de adoração, de caminhada, de reunião, de comunhão, temos aqui para a glória do Senhor nosso Deus. Ó, desce fogo santo. E já consagramos ao Senhor tanto as nossas vidas como esse recinto, como também essa festividade, esse culto festivo para a glória de Deus. Esta obra que já é do Senhor. Amém. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor Jesus, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro,
Santo e Eterno, nós te glorificamos, Senhor. Entregamos a Ti, ó Deus, os nossos louvores. Pedimos humildemente, em nome de Jesus, o Senhor queira receber os nossos louvores como cheiro santo, suave nas Tuas narinas, ó Pai. Eu clamo agora pelo santo sangue de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus realizado em nosso favor lá na cruz do Calvário. Pai, nós não somos dignos de adorar o Senhor, nós não somos dignos de Te louvar, nós não somos dignos de tomar o Teu santo nome nos nossos lábios, ó Pai, mas é pela permissão que temos através de Jesus, ó Pai, é pela ousadia que temos agora, Pai, humildemente, Senhor, com toda a reverência, confiando no sangue de Jesus Cristo, confiando no caminho que Jesus abriu direto no Teu trono da graça, na santidade de Jesus nós confiamos, na justiça de Jesus nós confiamos, ó Deus, e em nome de Jesus estamos aqui para tributarmos a Ti o nosso louvor e a nossa oração. Pedimos, ó Pai, a unção do Teu Espírito Santo em nossas vidas, na nossa oferta. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha santificar, Senhor, com o Teu fogo santo, para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor, e que toda obra do maligno seja quebrada, seja destruída, e que toda força demoníaca seja quebrantada pela força e pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Pai amado. Pai Santo, em nome de Jesus eu Te agradeço por cada pessoa que o Senhor tem usado para colaborar, para contribuir com esta obra. Eu peço, venha abençoar, meu Pai, cada pessoa que tem amor por esta obra, por este trabalho, Senhor. Eu peço que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus. Eu peço que por misericórdia e graça venha proteger, Senhor, e a vez de prover nas nossas vidas, Senhor, por Tua bondade, por Tua graça abundantemente, Senhor, para a glória do Teu santo e bendito nome, ó Pai. Bondoso Deus, eu também peço, por misericórdia e graça, abre os nossos corações para recebermos a Tua santa palavra. Visita cada pessoa agora, Senhor, que está assistindo essa live. Senhor Deus amado, e cultuando juntamente conosco, onde estiver agora, eu peço, Jesus, Senhor, visita os enfermos. Eu peço, Senhor, Jesus amado, visita pessoas que estão oprimidas nas garras do inimigo. Jesus, eu peço, vem libertar. Jesus, eu peço, vem curar as enfermidades. Jesus, eu peço, vem, Senhor, abrir portas de prosperidade, portas de emprego, portas que estão fechadas, Senhor. Eu peço, vem operar, Jesus, em lares, repreendendo a guerra, repreendendo o ódio, repreendendo a ira, trazendo a paz. Ó Senhor Jesus, príncipe da paz, por Tua bondade, por Tua graça, por Tua misericórdia, cada coração que se chega a Ti, Senhor, nesse momento, através desta oração, meu Pai, eu peço por misericórdia e graça que o Senhor venha olhar, o Senhor venha derramar o Teu Espírito Santo, o Senhor venha tocar, meu bondoso Deus, com a Tua graça, com a Tua paz, ó Deus, com o fogo santo do Teu Espírito Santo, ó Pai, que purifica, que santifica, meu Pai. Livra-nos do maligno, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus. É muito bom nós meditarmos em Jesus. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, Evangelho de Mateus, capítulo de número 27. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 19, porque o nosso professor, irmão Mateus, ele pregou no domingo. Capítulo 27, ele pregou do 11 ao 18. Então nós vamos dar continuidade do 19 ao 31. Vamos fazer a leitura em nome de Jesus. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele.
Mas os príncipes dos sacerdotes, os anciãos, persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disse-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, ou Maria vai com as outras, como dizia minha mãe, os soldados do governador conduziram Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo o cobriram com uma capa escarlate, e tecendo a coroa de espinhos puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: salve rei dos judeus. E cuspindo nele tiraram-lhe a cana e batiam com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Queridos, aqui é um relato da crucificação de Jesus Cristo, na verdade que já começou, mas está caminhando o próximo sermão amanhã, que será literalmente sobre a crucificação. Aqui ainda é o julgamento de Jesus, a sentença final de Jesus, como nós já pregamos aqui, já explicamos, já assistimos em vários filmes. Jesus foi o Sinédrio, que é, como eu já expliquei aqui em outras ocasiões, você pode pesquisar aí na live ou no nosso canal lá no YouTube, vocês vão encontrar outras mensagens que nós pregamos aqui sobre isso aqui. O Sinédrio era os crentes da época de Jesus, né? Os, vamos dizer, pastores, líderes religiosos do tempo de Jesus. Eles não eram de outra religião, senão a judaica mesmo de Jesus. Então era tudo crente. E simplesmente eles, os líderes, os cabeças ali, eles decidiram excluir Jesus. Jesus vem fazendo uma limpeza no templo, vem fazendo um monte de coisa que eles consideraram uma balbúrdia, né? Uma revolução na mensagem de Jesus, porque é pura, porque é verdadeira, porque é sincera, porque é nos religando diretamente com Deus, sem essa bestajada da religiosidade, sem toda a manobra que eles faziam, aquela fumaça, aquele negócio, todo aquele enfeite, aquela indumentária deles. Jesus quebra tudo isso e fala: não, vocês vão diante de Deus, como eu citei no início do culto. Jesus disse para aquela mulher samaritana: nem desse monte, nem lá em Jerusalém é lugar de vocês adorar a Deus. Quem tiver que adorar a Deus, adore em espírito e verdade. Tanto faz aqui, tanto faz em Jerusalém, lá na Bahia, no Nápoles, no Gusmão, na Praça Colibri, onde você estiver, você adora Jesus na sua casa, onde você está agora. Quem quer adorar o Pai, adore em espírito e em verdade, onde você estiver. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Se o Pai já tivesse achado adoradores em Jerusalém, com aquelas rouponas, com aqueles negócios, com aqueles incensos, com aquelas fumaças, o Pai não estava procurando. O Pai está procurando verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Onde você estiver, da maneira que você estiver, você entra com sinceridade na presença de Deus para se conectar em nome de Jesus somente. Em nome de Jesus. Não é em nome de Moisés, não é em nome de Abraão, nem no nome de Maria, nem de José, nem de ninguém. É no nome de Jesus e somente de Jesus. Assim você encontra contato com Deus. E Jesus vem trazendo essa mensagem. Essa é a mensagem de Jesus. Religação com Deus. É a mensagem da comunhão com o Pai. Jesus veio para isso, para nos reconciliar. A mensagem que Paulo vai chamar de mensagem da reconciliação. Mensagem da reconciliação. E isso para os religiosos que ganhavam
lucravam com a babacagem toda lá, que eles faziam no templo, aquelas coisas todas. Eles acharam isso uma balbúrdia, o que Jesus estava pregando, e como ele poderia fazer isso e tal. Perseguiram Jesus, tramaram, fizeram a trama toda e prenderam Jesus. Não tiveram do que acusar, jogaram para a multidão que ele blasfemou. Jogou para os religiosos que seguiam eles ali, aquele tanto de Maria vai com as outras, os chefão deles, religiosos, dizem: ó, ele blasfemou contra Deus, vem gente, blasfema. Jesus curou aquele povo, Jesus expulsou o demônio no meio daquele povo, Jesus pregou o tempo todo, 3 anos Jesus pregando no meio daquele povo, ninguém nunca ouviu ele blasfemar contra Deus. Agora, porque os líderes religiosos disseram que de madrugada ele blasfemou, uma madrugada que eles levaram escondido, ninguém viu, só eles viram. Aí eles vêm cá fora e dizem: ó, ele blasfemou contra Deus, condena ele à morte, que nós tudo aqui, anciãos aqui, os velhinhos tudo de barba branca, cabelo branco, afirmando: ele mentiu, ele blasfemou contra Deus. Porque velho mente também. Não é porque a pessoa é velha, de cabelo branco, barbinha branca, que só fala a verdade, não, velho mente. Viu? Religioso, pastor, missionário mente. Entendeu? Então o Espírito Santo está nos mostrando nessa palavra que tudo isso acontece. Mas as pessoas estavam cegas para isso. Estavam na famosa cegueira espiritual. Eu sei que tem esse relato aqui, é muito importante, nós já lemos. Mas há um pecado aqui que eu gostaria de falar sobre esse pecado, que é o pecado da cegueira espiritual, da falta do discernimento espiritual. É a falta da orientação, da direção do Espírito Santo na mente de cada pessoa, que é a mensagem de Jesus que nós estamos falando aqui agora. Você não precisa de padrinho, de padrinha, para você chegar até Deus. Você precisa desenvolver o teu relacionamento pessoal com Deus, para que você tenha a voz do Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo, o toque do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo para a tua vida, para que você tenha o Espírito Santo te guiando nos seus passos. Porque eu vou falar a verdade, nós somos muito pecadores, nós somos muito isso aqui, essa multidão toda, nós somos muito, perdoa a expressão, burros. Essa é a expressão mais correta. Muito burros, perdoa se alguém acha isso agressivo no púlpito, mas é essa a expressão. O ser humano, ele tende a ser dessa maneira, porque nós caímos em pecado. Nós não temos, apesar de termos comido o fruto da ciência do bem e do mal, o diabo, ele faz do ser humano massa de manobra. O diabo, ele engana, ele é sagaz em enganar. O diabo, ele tem até essa parte dos anjos, quando ele caiu, ele tem legiões, ele tem castas, ele tem multidões e multidões de demônios que a Bíblia vai chamar em vários momentos de espíritos enganadores. A arte dele é essa. Jesus Cristo disse isso sobre ele. Jesus disse: ele é mentiroso, ele é homicida, nunca se firmou na verdade desde o princípio, mentiroso, pai da mentira. Quando ele fala mentira, ele fala do que é próprio dele. Ele criou isso, nasceu nele, isso é próprio dele. Então todas as vezes que ele disse que Jesus blasfemou, que alguém disse isso, era o próprio diabo falando. Todas as vezes que disse que Jesus estava querendo ser rei, tomar o lugar de César, era o diabo falando. Mas o diabo, ele não vem com rabo, chifre, como as pessoas imaginam. E por isso eu quero trazer, sair um pouco, deixa o diabo de lado um pouco, e vamos ver aqui a ilusão que o homem causa, porque o diabo usa homens, usa pessoas para enganar, e às vezes pessoas influentes, pessoas religiosas, de alta classe, velhinhos, idosos, o diabo usa para mentir, para enganar. Olha só, o relato que nós lemos a partir do versículo 19 começa dizendo que uma mulher, a mulher de Pilatos, não era judia, a mulher de Pilatos não era do templo religioso, nem da religião de Jesus judaica. A mulher de Pilatos possivelmente
ela era uma gentil, igual nós. E naquele tempo, antes da morte de Cristo, o gentil era considerado como um povo sem Deus no mundo. Mas nesse relato que nós lemos, a única pessoa que tem a orientação do Espírito Santo, fora Jesus, que já é o Espírito Santo, é o próprio Espírito dele e do Pai junto. É óbvio que Jesus aqui, ele é cheio do Espírito, como disse João. O Pai não põe o Espírito nele sob medida, porque ele é o Filho, e ele tem o Espírito Santo inteiro dentro dele. A mulher de Pilatos é quem tem a direção do Espírito Santo. A mulher de Pilatos, enquanto Jesus estava sofrendo, enquanto Jesus estava sendo julgado injustamente, o justo Jesus estava sendo caluniado, difamado. Nós acompanhamos essa baixaria que aconteceu lá na casa do sumo sacerdote, de madrugada. A mulher de Pilatos estava sonhando, e no sonho o Espírito Santo mostra para ela que Jesus é justo e que Jesus estava sofrendo injustiça. Ela nem conhecia Jesus, ela fala, este homem, ela nem conhecia, nem sabia quem era ele, mas ela sabia que ele era justo. Tinha velhos ali dizendo que ele não era justo, os anciãos, está escrito, versículo 20, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos, os principais dos religiosos estavam dizendo que Jesus era um pecador. Os velhinhos de Israel estavam ali dizendo que Jesus era um pecador. Mas a mulher de Pilatos sabia que ele era justo, porque o Espírito Santo mostrou para ela em sonho na madrugada. Nessa madrugada eu muito sofri por causa desse justo. Ela não caiu na palavra dos principais sacerdotes, ela não caiu na palavra dos principais da sinagoga, dos principais do templo, nem dos velhinhos anciãos, e nem da multidão tola, religiosa. Ela ouviu a voz do Espírito Santo que Jesus era justo, e ela corre até o marido dela e manda avisar: não entre na questão desse justo, porque essa noite muito sofri em um sonho por causa dele. Jesus estava sofrendo exatamente na madrugada, e a mulher estava tão ligada, uma conexão espiritual, uma mulher gentia, e é nela que o Espírito Santo estava mostrando, ela que tinha discernimento da verdade, porque o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade. Glória a Deus. É sobre isso, o pecado da cegueira, o pecado de seguir ao que pessoas orientam, o pecado de seguir ao que multidões orientam. Esse foi o pecado dessa multidão. Esse foi o pecado dessa multidão, porque os principais sacerdotes, eles sabiam quem Jesus era, mas eles deliberadamente se entregaram ao diabo, assim como Judas. Eles se entregaram ao diabo para poder mentir, para poder enganar, para poder deturpar. Era um projeto de Deus Pai, era permissão de Deus Pai. Mas nós devemos ver aqui que o próprio Deus permitiu, e está escrito: cegou o entendimento deles, era cegueira espiritual. Cegou-lhes os olhos para que não veja, cegou-lhes os ouvidos para que não ouça, e o coração não compreenda, para que eles não sejam sarados. E Jesus disse para Nicodemos: o Espírito assopra onde quer, e o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. O nascido do Espírito Santo, ele não anda pela cabeça das pessoas. O nascido do Espírito Santo que Jesus está falando é exatamente quem recebe a mensagem dele de reconciliação, e a partir daí começa a buscar a Deus em nome de Jesus para ter comunhão com o Senhor, porque você vai precisar disso na sua vida, e eu também, para que não sejamos igual a essa multidão de pecadores
que chegaram a ponto de rogar maldição sobre seus filhos e seus descendentes, quando eles clamaram que o sangue de Jesus caísse, a culpa de derramamento do sangue de Jesus caísse sobre eles, sobre os filhos deles, sobre a descendência deles. Eles não estão pedindo bênção aqui, eles estão pedindo que a culpa recaia sobre eles. Eles estavam tão certos de que Jesus merecia a morte, de que eles desejam que a culpa daquele sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, é o que eles dizem. Eles não estão pedindo bênção, não precisamos agora fazer uma alegoria e falar, eles estão aqui profetizando pelo Espírito, que é o sangue do Cordeiro da nova aliança, que está derramando, belebedê. Não, não, eles estavam em pecado e considerando Jesus um pecador. E queridos, o pecado do povo e o pecado desses soldados, como eu disse, Maria vai com as outras, não tinha nada a ver. Porque o Sinédrio é tão maldito, o Sinédrio é tão filhos do diabo, que para a multidão religiosa eles disseram que Jesus tinha blasfemado contra Deus, ou seja, colocou a multidão contra Jesus. César não estava nem aí para blasfemar ou deixar de blasfemar contra Deus. César não cria de Deus. Pilatos também não. Pilatos era romano, Pilatos estava nem aí para Deus, nem para nada, só para os deuses pagãos dele. Então, o que o diabo, através do Sinédrio, inventou? Falou agora, diante de Pilatos, a gente tem que acusar que ele se disse que ele era o rei dos judeus. E que ele vai tomar o lugar de César e libertar Israel da opressão de César. Então, eles inventaram a mentira para a multidão, e a multidão entrou no bofe. Eles inventaram a mentira diante de Pilatos. Pilatos não caiu nessa. Já vi muita gente batendo em Pilatos e disse que Pilatos foi hipócrita, isso e aquilo. Não, Pilatos tinha bom senso. Então, o bom senso humano vai te livrar de muita tolice nessa vida. Como diz o Provérbios lá, Salomão fala muito, o livro de Provérbios fala muito sobre bom senso. Sobre você ser uma pessoa que pensa, uma pessoa sensata, uma pessoa que ouve. Você ouve aqui, ó, fulano não presta. Mas por que fulano não presta? Eu não vou odiar fulano porque essa pessoa está me dizendo que eu vou odiar fulano. Bom senso. Eu não vou odiar fulano. Eu tenho que conhecer essa pessoa para mim realmente ter uma opinião sobre ela. Eu não posso andar, formar uma opinião sobre uma pessoa só porque uma outra pessoa me falou sobre ela. O bom senso vai te livrar dessa tolice, de odiar alguém por causa da boca de outra pessoa. O bom senso vai te livrar de cometer o pecado da multidão e de cometer o pecado dos soldados. O bom senso. Pilatos não odiou Jesus, Pilatos não escarneceu de Jesus, Pilatos não fez isso. Bom senso. Era um cara que tinha bom senso. Você sabe, ele estava ali querendo ver o peixe dele, porque ele tinha problemas políticos que ele tinha que resolver, para ele não perder o cargo dele, é óbvio. O cara que tem bom senso, ele pensa também, né? Pensa, isso aqui vai me prejudicar, não vai dar certo, vai dar. Agora, a pessoa que tinha o que eu estou falando, que é além do bom senso humano, que é a direção do Espírito Santo, é a mulher de Pilatos. Devemos olhar para os pecadores, mas também devemos olhar para o remédio, para o antídoto contra o pecado, que é o arrependimento. E é esse dom do Espírito, que é a iluminação do Espírito Santo para nos orientar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é correto, isso em qualquer situação, para que a gente não venha cometer erros, para que a gente não venha condenar inocentes, para que a gente não venha culpar pessoas em nome de outras pessoas que estão às vezes mentindo, difamando, caluniando, e às vezes a gente comprando briga contra inocentes por causa da boca de caluniadores. É isso que está acontecendo aqui. E Jesus vai até interceder pelos soldados. Olha o que os caras fazem. Há N pecados aqui, N ridículos, horríveis, sarcasmo, ironia, um monte de coisa horrorosa,
ridícula, porque a cara do diabo está demonstrada em cada uma dessas atitudes. A gente vai ver muito mais disso mais para frente. Aquela coisa zombeteira, ridícula, nojenta, que os soldados cometem aqui contra Jesus. Mas eles estão fazendo isso por causa de uma mentira. Uma mentira que eles ouviram e saíram seguindo. Maria vai com as outras. Eles ouviram que Jesus tinha dito para que os líderes religiosos falaram isso. Ele disse que é o rei dos judeus, ele quer libertar o povo da tirania de César. E eles começaram a zombar de Jesus. É rei dos judeus, ele disse que era o rei. Eles não ouviram Jesus falar isso. Eles estão seguindo o que os outros falou. Olha o pecado dos soldados. Eles deram sorte que era Jesus. Jesus vai interceder por eles, nós vamos ver isso na crucificação. Pai, perdoa-os, porque eles nem sabem o que eles estão fazendo. Ou seja, são tão ignorantes, são tão tolos, que eles nem sabem o que eles estão fazendo. Não tem gente que é assim? Odeia uma pessoa por causa de conversa de outra pessoa. Nem conhece você. Nem conhece você. Sabia que às vezes tem pessoa que te odeia e nem te conhece? É por causa que outra pessoa falou para ela que você não prestava. Ou que você é isso ou você é aquilo. Às vezes para amar é difícil, né? Alguém nos amar porque alguém falou bem de nós. É difícil, às vezes a pessoa quer, aí quer usar o bom senso. Você quer conhecer a gente primeiro para saber se realmente procede, para depois falar, não, realmente, Mônica é uma pessoa boa, ele é uma pessoa boa, Mateus é uma pessoa boa. Primeiro tem que conhecer. Agora, quando é falando mal, misericórdia. Ele já acredita mesmo, mas o ser humano tem essa péssima atitude e é pecaminosa, porque Jesus sofreu com isso. É um pecado que Jesus sofreu. E se é um pecado, nós temos que nos arrepender disso. Parar de sair ouvindo o conselho de A, B, C e D. Parar de seguir o que os outros falam e formar nossa própria opinião conforme Deus nos esclarece, conforme a gente vê, ouve. O sábio, quando ele não tem resposta, ele se cala. O mais sábio aqui estava calado no meio dessa multidão. Tinha uma multidão gritando crucifica. Por que eu vou gritar crucifica? Eu nem conheço esse homem. Mas os sacerdotes disse, e o sinédrio, e os anciãos voltando de velho de barba branca, dizendo que ele blasfemou contra Deus. Sim, eles disseram, eu não ouvi ele blasfemar. Eu ouço ele há 3 anos, eu não ouvi ele blasfemar. Eu não ouvi. Eles disseram, ok. Você está dizendo que eles estão mentindo? Não estou dizendo que eles estão mentindo. Simplesmente eu não ouvi. Eu não ouvi. Você ouviu? Eu não ouvi não, mas eu acredito. Segue seu caminho. Você tem que seguir o que o Espírito Santo fala para você. E eles fizeram isso com Jesus. Se fosse um Eliseu da vida, que amaldiçoou aqueles meninos, ele estava mais ou menos enrolado. Porque nem pela ignorância deles, eles não perdoavam. E o problema é esse. Às vezes a pessoa querer ir contra aquilo que Deus é a favor. Sem a direção do Espírito Santo, a pessoa vai incorrer no erro. No erro de aliaram-se os ímpios desde a madre e andam errado desde que nasceram, proferindo mentiras. No erro de as tendas de Edom e dos ismaelitas, também assírios, moradores de Tiro, se ligaram a eles, foram eles o braço dos filhos de Ló. Deus meu, faze-os como fizeste a Oreb, como a Zibe, como a Jabina, ribeira de Quizon, que vieram ser destruídos em Edom, vieram a servir de estrumes para a terra. Calabacie, de Joria, Dalabassurianda, Labacalabacie, Calabassurianda, Labai. Precisamos da direção do Espírito Santo de Deus, que nos dirija naquilo que é certo, naquilo que é correto, e nos mostre onde está a verdade em qualquer assunto. Fica de pé nessa noite. O bom senso é bom, mas não é o suficiente. Pilatos, mesmo tendo bom senso humano, ele entregou Jesus para ser crucificado, coisa que a mulher dele não faria, porque ela tinha o direcionamento do Espírito Santo. Apesar de Pilatos ter bom senso, não comprou a briga dos sacerdotes, dos principais sacerdotes,
não passou a odiar Jesus porque os outros estavam falando que Jesus não prestava. Bom senso. Ficou na dele, ficou isentão, lavou até a mão naquele ato de isenção, ficou na dele, mas mesmo assim entregou Jesus para ser crucificado. Porque quem cala consente. Porque o pior do que como é a frase lá de Michael X? É o silêncio dos bons? Dos maus é o silêncio dos bons. O quê? Eu vou usar o termo barulho dos maus é o silêncio dos bons. Isso, o barulho dos maus é o silêncio dos Não é bem bons. isso, não, mas É mais ou menos assim, né? Então, quando você tem a direção do Espírito Santo, você não é enganado. Nós precisamos que o Espírito Santo, em qualquer assunto, o crente em Jesus, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. A mente, o homem natural não entende as coisas de Deus, mas o que é espiritual discerne tudo. De ninguém é discernido, mas ele discerne tudo. Quem anda dirigido pelo Espírito Santo sabe onde está a verdade e onde está a mentira. Quem anda dirigido pelo Espírito Santo, Deus dá um sonho, Deus dá uma revelação, Deus usa a boca de uma pessoa, você sabe quando alguém está te aconselhando pelo Espírito Santo, você sabe quando alguém abre a boca, está falando com você, parece que é uma pessoa normal, ela pensa que ela está falando humanamente, mas é o Espírito Santo falando na boca dela e você entende. Você quando está guiado pelo Espírito Santo, você sabe, até quando você abre o seu celular, às vezes é um vídeo e Deus está falando com você. Parece brincadeira, mas é assim. É assim que acontece. O Espírito Santo ele nos guia em toda a verdade. E é óbvio que Jesus está falando da Bíblia, da palavra de Deus, da interpretação, mas é na vida também que a gente precisa, para que a nossa vida viva em concordância com a nossa teologia. Teologia sarada, vida sarada, vida sarada, teologia sarada. A gente precisa na prática ser guiado nessa verdade. Amém? Então, queridos, vamos parar de seguir as pessoas só porque pessoas influentes falam sobre essa matéria. Qualquer assunto. É como aquele filme Deus Não Está Morto. O rapaz falou ali. O idiotice falada por uma grande pessoa não deixa de ser idiotice. Só porque uma pessoa renomada falou, mas continua sendo idiotice. Não virou uma grande frase porque uma pessoa renomada falou. Continua sendo idiotice. E tem esse bom senso. Além da direção do Espírito. Precisamos. Feche seus olhos. Nesse momento. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos guiar. Nos assuntos familiares. No cuidado dos nossos filhos. No cuidado da nossa vida pessoal. Nos assuntos que conversamos com as pessoas. Precisamos do Espírito Santo para nos guiar, para nos dirigir nos relacionamentos, no nosso andar. Precisamos. Pai Santo e amado, pedimos humildemente que o Senhor queira nos perdoar. Porque somos pecadores, cheios de falhas. E às vezes nos guiamos por moda. Nos guiamos porque procuramos, por boca de várias pessoas, compreender, entender, nos dirigir. E precisamos urgentemente, Pai, ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Porque, meu Deus, o nosso adversário é hábil em enganar, é engenhoso. Nós precisamos do poder do Teu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Perdoa-nos, ó Pai, por Tua bondade, por Tua graça. Porque esses pequenos embaraços, essa falta da compreensão espiritual que o Teu Espírito Santo nos concede, que o relacionamento, ó Deus, com o Teu Espírito nos concede, pode levar-nos a cometer erros grotescos, como esse que a multidão cometeu, como esse que os soldados cometeram.
Pecados que é preciso o próprio Senhor Jesus de novo interceder, assim como os soldados interceder por nós também, ó Pai. Perdoa essa pessoa, meu Pai. Ela é tão ignorante que ela nem sabe que está pecando. Ela nem sabe que ela está errada nisso. Perdoa, Pai. E a tua palavra diz que quem peca crucifica Cristo de novo. E nós temos cometido pecados, e esse é um pecado horrível que o Senhor Jesus sofreu, que foi o pecado de não ser compreendido, de não ser interpretado corretamente, de não ser visto corretamente, justamente, com justiça, equilíbrio e sensatez. Perdoa-nos, ó Pai, por tua bondade e graça. Pedimos que o Senhor venha nos dirigir, que o teu Espírito Santo venha nos iluminar, Senhor, e nos guiar por tua bondade e graça. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, não é misticismo, não. As pessoas falam sobre intuição. Então entrega a tua intuição na mão do Espírito Santo. Fala, Deus, eu entrego a minha intuição na mão do Espírito Santo. Eu peço que o Espírito Santo me guie, por misericórdia e graça. E seja orientado pelo Espírito Santo de Deus. Sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos disso para o nosso viver. Essa mulher, Deus deu um sonho para ela. Um sonho. E ela entendeu que Jesus era justo, correto. E aqui estava errado. Ela ainda pediu para o marido dela ficar fora disso. Não se envolver, não condenar ele. Que possamos, assim como essa mulher, sermos orientados pelo Espírito Santo. Temos experiência com Deus. O nome disso se chama experiências espirituais. Que possamos ser ricos em experiências espirituais. Como dizia Leonardo do Riverview, conhecermos também o Deus da palavra. Amém? Fala assim com sua mão, você de casa. Que você ore para que Deus te ilumine, te guie. Você vai ver depois, como o Espírito Santo fala através do meu irmão, ele direto percebe. Tem um camarada que está lá orando, está falando, daqui a pouco ele fala um negócio que... Esse negócio de os céus, né? Que os céus te ouçam, que os céus te abençoem. Eu não oro para os céus, eu oro para o Deus Pai, que está sentado no trono lá no céu. A casa dele é o céu. Mas quem me ouve é Deus, quem me abençoa é Deus, quem me socorre é Deus, não é os céus, é Deus. O Deus dos céus. O Deus, até Nabucodonosor escrevia direito. Na carta, até Nabucodonosor já sabia disso. O Deus dos céus me visitou em sonho. O Deus dos céus me fez assim. O Deus dos céus, e não os céus. O céu é coisa simples, mas o Espírito Santo vai te guiando. Fala, ó, aqui é o Espírito Santo, aqui está esquisito esse negócio. Esse negócio, esse fogo aqui é estranho. Isso aqui é fogo estranho, estou fora. O Espírito Santo vai te guiar. O Espírito Santo vai te guiar. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Assim seja. o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, Assim seja. a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco, Assim seja. seja com todo o corpo de Jesus espalhado sobre toda a face da terra. E nós dizemos, Amém. que o Senhor te abençoe e te guarde, Amém. que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, Amém. que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Amém. Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. As palmas do Senhor Jesus, nosso culto está encerrado em nome de Jesus. Amanhã teremos live de novo, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Boa noite na paz do Senhor Jesus.